imagem espelhada descortina-se para as laterais, vista interna do plenário vazio. Em letras brancas, voltamos a apresentar. Estamos de volta. Esse é o direto do plenário 1163, acompanhando a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, ao vivo, já com os ministros se dirigindo, como você já sabe, aos respectivos lugares do plenário do Supremo Tribunal Federal para o início da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Sessão hoje e sessão amanhã. Lembrando que já vimos alguns dos processos que estão previstos na pauta, teremos a leitura da ata da sessão anterior, eventualmente avisos, eventualmente pronunciamentos também no plenário do Supremo Tribunal Federal e a pauta de julgamentos. E tudo isso nós temos a oportunidade de acompanhar aqui na TV Justiça, ao vivo, direto do plenário. Obrigada. A ministra Rosa Weber, presidente do STF, senta-se ao centro da bancada de madeira, em formato da letra U invertida. Senhora secretária, a parede ao fundo é composta de senhores advogados mármore, presentes, claro, um brasão dourado ao centro e uma bandeira do Brasil à sessão esquerda. ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, nesse dia 15 de fevereiro de 2023. E passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da segunda sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9 de fevereiro de 2023. Carmen Lilian Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário, está em pé à direita da ministra Rosa Weber. Ela tem pele clara, cabelos castanhos, lisos e longos, com pontas mais claras. Usa toga preta, de mangas folgadas, sobre vestido verde escuro. Vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Paulo Gustavo Bonet Branco. Abriu-se a sessão às 14 horas e 33 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação quanto à ata. Nada havendo, declaro-a aprovada. E chamo a julgamento a questão de ordem nos quartos embargos de declaração no recurso extraordinário 958.252, procedente de Minas Gerais e sob a relatoria do ministro Luiz Fux, em que embargante o Ministério Público do Trabalho, e aqui consta como embargado, sabemos que não é, mas a Celulose Nipo Brasileira S.A., a Cenibra. Essa questão de ordem, ela está sendo trazida pelo eminente relator, ela diz respeito ao tema 725 da repercussão geral, relativo à terceirização de serviços para a consecução da atividade fim da empresa. A ministra Rosa Weber tem pele clara, cabelos louríssimos, lisos, curtos na altura do pescoço, usa óculos de armação escura, e houve um pequenos brincos prateados, veste a toga preta por cima do blazer azul marinho. Basicamente é isso, e eu só faço esse registro, por óbvio, o eminente relator bem explicitará, porque aqui aparece como o tema 725 da repercussão geral, que nós sabemos que foi uma matéria já decidida por essa Suprema Corte, né, e pertinente à ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. O que ainda eu posso acrescer, que consta da papeleta, é que após o voto do ministro Luiz Fux, presidente e relator, que resolvia a questão de ordem suscitada para assentar que o quórum necessário à modulação dos efeitos de decisões do Supremo Tribunal Federal que declarem a inconstitucionalidade de súmulas de tribunais em sede de recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral é o de maioria absoluta. O processo foi destacado pelo ministro Alexandre de Moraes. Essa foi uma decisão do plenário, sessão virtual, de 2 de setembro de 2022 a 13 de setembro de 2022. Eu passo a palavra ao eminente relator.
Muito boa tarde a todos, saúdo a todos. O ministro Luiz Fux senta-se à esquerda na bancada de madeira, em formato da letra U invertida, tem pele clara, cabelos lisos, grisalhos e volumosos. Usa toga preta por cima do terno azul marinho, camisa branca e gravata vinho. Respeito em relação à corte, a própria figura estimada de cada um deles. Senhora Presidente, eu vou tentar resumir, porque isso efetivamente é uma questão minúscula. Aqui é o seguinte, no desembargo de declaração no RE, nós já tínhamos declarado a licitude da terceirização. E aí, então... Em pauta, julgamento de processo contra a decisão favorável do STF à terceirização em todas as etapas para modular a decisão, do processo nós deveríamos ter produtivo. 2/3. Nós tivemos 7 votos no sentido de, primeiro, entender lícita a terceirização e, em segundo lugar, aplicar esse novo entendimento nas ações em curso e respeitar esse entendimento nas ações definitivamente julgadas. E vedada a propositura de ações rescisórias com base nesse entendimento superveniente. Então, essa é que é a questão. O que se alega é que nós, ao alterarmos o entendimento da súmula 331 e legitimarmos a terceirização, nós deveríamos ter um quórum maior do que 7 integrantes. Só que nós não declaramos a inconstitucionalidade de absolutamente nada. Nós demos um entendimento à súmula 331 pela legitimidade da terceirização e, naquela oportunidade, eu fui acompanhado por 7 votos aqui deste egrégio plenário. Então, eu destaco aqui que, por ocasião do julgamento dos embargos, cuja conclusão se deu no último dia 1º de julho, em sessão plenária virtual desta Corte, eu votei contra o relator pelo provimento parcial do recurso, exclusivamente com o fim de, modulando os efeitos do julgamento, assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica, fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado, restando obstado o ajuizamento de ações rescisórias contra decisões transitadas em julgado antes da mencionada data que tenham a súmula 331 do TST por fundamento, mantidos todos os demais termos do acórdão embargado. Então, no fundo, esse voto que eu proferi, eu tive a honra de ser acompanhado pelos ministros Carmen Lúcia, Rosa Weber, Dias Toffoli, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Nunes Marques. Então, o que se pretende é que atacar, como eu procedendo, que nós não poderíamos modular a decisão, porque era equiparável à declaração de constitucionalidade, quando, na verdade, nós apenas demos um novo entendimento a essa súmula. E essa modulação teve como grande objetivo evitar a propositura de ações rescisórias de empregados que já tinham obtido uma decisão reconhecendo o vínculo empregatício. Então, eu aqui fiquei um pouco impressionado também com os números que foram apresentados no parecer da Procuradoria-Geral da República. Aqui, por exemplo, o Procurador-Geral da República diz, considerando que o julgamento do RE 958-252 contém proclamação em tese do procedimento regido pelo artigo 927, para o 3º do Código de Processo Civil, que diz o seguinte, na hipótese de alteração da jurisprudência dominante e do Supremo e dos tribunais superiores, ou daquela oriunda de julgamento de caso repetitivo, pode haver modulação dos efeitos da alteração do interesse social e da segurança jurídica. Então, não há nenhuma exigência de quórum. E aí continua a Procuradoria. Eu destaquei esse trecho, porque eu vou fazer a juntada de voto, mas fica mais fácil de se entender. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sedimentada após a edição do Código de Processo Civil de 2015, lastreia esse entendimento. A posição foi confirmada na questão de ordem no RE 638-115, ocasião em que esta Corte ratificou
ser suficiente o quórum da maioria dos membros do Supremo Tribunal Federal para a modulação de efeito de decisão em julgamento realizado na sistemática do recurso ordinário sem inexistente declaração de constitucionalidade. Nós não declaramos a inconstitucionalidade. Então, diz aqui, portanto, ao restringir os efeitos de julgamento nos termos do voto do relator, o Supremo respeitou o rito do artigo 927, parágrafo 3º do CPC, de acordo com o entendimento firmado no RE 638/115, que desobriga a adoção do quórum de 2/3, que são 6 dos 11, delineado no artigo 27 da Lei 9868 de 99 e 11 da Lei 9882 de 99. Esses dispositivos seriam inaplicáveis, uma vez que não há declaração de inconstitucionalidade. A deliberação do tema 725 limitou-se, ao contrário, a alterar o entendimento jurisprudencial antes cristalizado pela súmula 331 do TST, a fim de concluir pela licitude da terceirização em atividades finalísticas empresariais. Aí eu cito aqui os precedentes desse entendimento, e o que me chamou a atenção nesse parecer do Ministério Público foi que o objetivo de impedir essa modulação que nós fizemos gera o seguinte efeito sistêmico. Segundo estudo efetuado do sítio eletrônico TST pela Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes na Relação do Trabalho, CONAFRET, do Ministério Público do Trabalho, tendo como marco temporal final a data da publicação da ata de julgamento da DPF 324, do RE 958-252, que eu tenho a impressão que eu e o ministro Roberto Barroso, até na oportunidade, combinamos de trazer juntos esse tema, foram proferidas pela Corte Superior Trabalhista 326.260 decisões acerca da aplicação da súmula 331 do TST. Pesquisa efetuada com os mesmos termos nos 24 tribunais regionais do trabalho, que localizou mais de 890 mil decisões baseadas na súmula. Os números citados revelam um potencial acentuado de grande intensificação da litigiosidade na justiça laboral, se viabilizada a rediscussão de ações já alcançadas pela coisa julgada. Então, há de se considerar ainda a notória crise na fase de cumprimento da execução da sentença, que muitas vezes se alonga por inércia das partes e também medidas protelatórias dos executados ou mesmo deficiências estruturais. Então, senhora presidente, eu estou mantendo aquela decisão no seguinte sentido: eu estou negando o provimento e dizendo que a questão está bem posta nos termos do parecer do Ministério Público. Por isso que eu julgo improcedente esse pedido, porque a discussão, na verdade, se refere a qual é o quórum para alterar a jurisprudência de um Tribunal Superior do Trabalho numa súmula, o que não corresponde, segundo os nossos precedentes. Aí eu cito o Celso Melo, o ministro Veloso, que não corresponde à declaração de inconstitucionalidade que exige esse quórum. Então, estou votando nesse sentido, mantendo a nossa decisão dos 7 votos. Ou seja, Vossa Excelência propõe, como resposta à questão de ordem, né, que não se aplica o artigo 27 da Lei 9868, a hipótese que o quórum seria a maioria absoluta e não a maioria qualificada. Seria isso, né? É isso. E, consequentemente, ratificando a proclamação do resultado naqueles embargos de declaração, no sentido de negar-lhes provimento ou rejeitá-los. Só para relembrar, porque já tem um pequeno tempo, que naquela oportunidade eu votei nesse sentido, e a ministra Carmen Lúcia também, ministra Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, ministro Edson Fachin, ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Nunes Marques, que ainda não se encontrava presente, o ministro, Sua Excelência, o ministro André Mendonça. Obrigada, ministro Fux. O destaque foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes, que está com a palavra. Obrigado,
presidente, cumprimento Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, cumprimento o eminente ministro relator, ministro Luiz Fux, os demais colegas, cumprimento o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. O ministro Alexandre de Moraes senta-se à direita na bancada. Tem pele clara, é completamente calvo, usa toga preta por cima do terno preto, camisa clara, mas é gravata porque vai em ter listras diagonais marrom e amarela. Eu já adianto com todas as vênias ao eminente ministro Luiz Fux que vou divergir, porque me parece que o caso é um pouquinho diverso do que nós já tratamos. E por isso eu vou tentar ser absolutamente sintético, mas pedindo muita atenção para essas nuances desse caso. Todos se recordam da questão de ordem aqui no plenário do eminente ministro Gilmar, no RE 638115, onde o tribunal decidiu que, para a modulação dos efeitos de decisão em julgamento de recursos extraordinários repetitivos com repercussão geral, nos quais não tem havido declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, é suficiente o quórum de maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal. Isso já foi pacificado, eu, inclusive, votei a favor. Mas qual o objeto aqui dessa tese? Nos quais não tem havido declaração de inconstitucionalidade de ato normativo. Exatamente para que nós, a partir da jurisdição constitucional, pudéssemos também adequar o Código de Processo Civil, que prevê exatamente isso. Na hipótese, nessas hipóteses sem alteração jurisprudencial, não há esse quórum de 2/3. Não se trata aqui dessa hipótese, até porque, se essa hipótese fosse idêntica, nós nem precisaríamos estar discutindo. Se essa hipótese do caso fosse simplesmente uma alteração de jurisprudência, sem declaração de inconstitucionalidade, bastaria aplicar a questão de ordem anterior. Aqui... Houve provocação, por isso é que nós estamos... Sim. Mas eu diria, todos nós repetiríamos no voto a questão de ordem anterior. Qual a diferença aqui? Pois não. Era o ministro Gilmar Mendes, mas quem suscitou a questão de ordem fui eu. Ministro Dias Toffoli. E eu votei com Vossa Excelência. Só o ministro Marco Aurélio divergiu. Não, lá nós assentamos essa questão. Qual a diferença aqui? Aqui não houve só uma alteração, ao meu ver, com todo respeito à posição diversa, não houve uma alteração só jurisprudencial. Nós estávamos discutindo a súmula 331 do TST, que esse tribunal pleno, não só nesse recurso extraordinário, mas também na DPF 324, de relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, tanto lá na DPF quanto aqui, o tribunal analisou, primeiro, se essa súmula tinha efeito de ato normativo, e entendemos que sim, tanto que a DPF foi conhecida. E segundo, se essa súmula era constitucional ou não. Veja, saímos do patamar da questão de mudança de jurisprudência sem declaração de inconstitucionalidade, cuja questão de ordem já foi resolvida anteriormente, e passamos para o patamar. Qual o quórum no caso de declaração de inconstitucionalidade de uma súmula, no caso a súmula 331, que o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu que tinha caráter abstrato e normativo, inclusive declarando constitucional na DPF. Vejam que essa diferença é substancial. Nós podemos até, a maioria pode até chegar à conclusão que o quórum também é maioria absoluta aqui. Só que aí nós vamos estar ampliando o entendimento. Olha, quando se declara inconstitucionalidade, também não precisa de 2/3. E salvo engano, o eminente ministro Luiz Fux me corrija, salvo engano, é a própria tese apresentada pelo ministro Luiz Fux.
o quórum necessário à modulação dos efeitos de decisões do Supremo Tribunal Federal que declarem a inconstitucionalidade, veja, nós avançamos, que declarem a inconstitucionalidade de súmulas de tribunais em sede de recurso extraordinário julgado sob a sistemática de repercussão geral, é o de maioria absoluta. Lá atrás, na questão de ordem julgada em 2020, claramente nós deixamos expresso. É maioria absoluta desde que não tenha havido declaração de inconstitucionalidade de ato normativo. Aqui, a questão de ordem e a tese apresentada pelo ministro Luiz Fux. Também é maioria absoluta, mesmo que se declare a inconstitucionalidade de uma das espécies do ato normativo, não de todas, das súmulas dos tribunais. Nesse caso específico, da súmula 331, nós reconhecemos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que aqui não era só uma questão jurisprudencial, era uma questão de regulamentação abstrata por parte do Tribunal Superior do Trabalho, tanto que, repito, nós reconhecemos e julgamos a DPF 324. Então, nós estaríamos dando um primeiro passo para que atos normativos, mesmo a declaração de atos normativos, mesmo a declaração de inconstitucionalidade com recurso extraordinário 958-252, questão de ordem, embargante, Ministério Público do Trabalho, julgamento de processo contra a decisão favorável do STF, a terceirização em todas as etapas do processo produtivo. Efeitos erga omnes, efeitos vinculantes, a declaração de inconstitucionalidade de uma das espécies de ato normativo, súmulas de tribunais, que nós estamos a reconhecer várias súmulas de tribunais como objeto de ADPF, porque, na verdade, sob o manto de só regulamentar ou codificar a jurisprudência, estão normatizando. E, quando normatizam, nós reconhecemos a possibilidade da ADPF. Excelência, me permite uma parte? Por favor. Naquela oportunidade, a nossa preocupação era exatamente Ministro Luiz saber Fux. da compatibilidade. O grande tema era da compatibilidade, da terceirização da atividade fim com a Constituição Federal. Era só uma análise da terceirização. Na verdade, a súmula era um acessório desse debate. Então, nós entendemos que a terceirização era lícita. Agora, se nós formos estabelecer esse quórum, o efeito retroperante, o que nós vamos estar admitindo são 800 mil ações rescisórias de empregadores que vão rescindir as decisões trabalhistas que reconheceram o vínculo antes desse nosso entendimento, para rescindir esses julgados e submeter os empregados ao... É claro que eles não vão ter nem dinheiro para devolver, mas submeter talvez esses empregados ao regime de terceirização, reconhecendo que foram terceirizados, sem prejuízo dessa potencialidade de litigiosidade desenfreada. Na pesquisa do Ministério Público, são 800 mil ações rescisórias potencialmente previstas. Ministro Fux, na verdade, me perdoe aqui, veja, esse é o caso concreto. O que está se propondo é uma mudança de entendimento de quórum para o tribunal. E uma mudança relevantíssima. Nós podemos concordar Ministro ou não, Alexandre mas de Moraes. muito mais do que o caso concreto. A partir de agora, prevalecendo esse posicionamento, toda a declaração de inconstitucionalidade de qualquer súmula, em repercussão geral, maioria absoluta. E ficaria até estranho. Em repercussão geral é maioria absoluta. Agora, se for a DPF, a mesma súmula, como foi o caso concreto aqui a 331, na DPF precisa de 2/3. Na repercussão geral precisa de maioria absoluta. Vossa Excelência me permite uma parte, por favor. Ministro Alexandre, apenas para entender a divergência. Ministro Eis que esse Edson feito, Fachin. como Vossa Excelência, presidente, narrou e o eminente ministro relator também relembrou, ele houvera iniciado no plenário virtual. Creio que todos nós tínhamos examinado a matéria, mas antes de lançar qualquer voto, houve o pedido de destaque do ministro Alexandre. Então, de fato, interessante essa contraposição para verificar qual é o cerne da divergência.
Eu gostaria apenas de verificar se bem compreendi o voto de Sua Excelência, do ministro Alexandre de Moraes. Vossa Excelência entende que, ao julgarmos o recurso extraordinário atinente à terceirização, o Supremo, ao reconhecer por maioria a licitude da terceirização, declarou inconstitucional a súmula do TST? Não é essa a conclusão do acórdão. Eu estou com ele aberto aqui na tela. A conclusão do acórdão é recurso extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese. Portanto, não houve expressamente, ao menos nenhuma declaração de inconstitucionalidade. Não tendo havido declaração de inconstitucionalidade, a regra é o quórum da maioria, porque para excepcionar o quórum da maioria é preciso declarar a inconstitucionalidade. Não houve declaração de inconstitucionalidade. Portanto, Vossa Excelência entende, diversamente do eminente ministro relator, que houve declaração de inconstitucionalidade. Veja, Porque, caso contrário, nós estamos criando uma hipótese que não está na lei. Mas aí, ministro Fachin, exatamente essa questão importantíssima, e por isso que eu disse que tem nuances. Veja, na verdade, não fui eu que entendi isso. Na verdade, foi o ministro Fux que entendeu isso. Porque qual a tese proposta pelo ministro Fux? O quórum necessário à modulação dos efeitos de decisões do Supremo Tribunal Federal que declarem a inconstitucionalidade de súmulas de tribunais em sede de recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral é o de maioria absoluta. Isso você está lendo o final desse voto que foi distribuído. Sim. Sim. Não é isso? É o voto de Vossa Excelência. De agora. Julgamento de processo contra a decisão favorável do STF à terceirização em todas as etapas do processo produtivo. Não, sim, então, deixa eu concluir. Ministros avaliam questão de ordem. Então, sim, se nós... Por isso que eu disse que uma hipótese já foi discutida, que é a hipótese da questão de ordem levantada à época da presidência do eminente ministro Dias Toffoli, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que, não tendo havido declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, é a maioria absoluta. Se todos nós aqui concordarmos que nesse recurso extraordinário, ministro Fachin, se todos nós concordarmos que nesse recurso extraordinário, como Vossa Excelência disse, não houve declaração de inconstitucionalidade, é maioria sim, é maioria absoluta, como já decidido. Agora, é que o ministro Fux coloca na tese... Veja, Vossa Excelência, me permite, por favor. Por favor. Ministro Gilmar Mendes. Do acordo do RE, esse em julgamento. Em conclusão, isso está na ementa. A prática de terceirização já era válida no direito brasileiro, mesmo no período anterior à edição das leis 13.429 de 2017 e 13.467 de 2017, independentemente dos setores em que é adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a súmula número 331 por violação aos princípios. Isso está na ementa do acordo. Mas não está na conclusão. Eu sim, estou com a conclusão. Porque se tirarmos trechos do acordo... Aí nós estamos voltando a uma disputa que talvez volte ao rejulgamento. Está sendo reaberta a discussão sobre a terceirização. Eu posso até mudar o porto de saída do meu raciocínio, mas eu parti da seguinte questão. Por isso que fiz a diferenciação da questão anterior de ordem. Eu enfrentei isso. É que eu não na ementa, a previsão, e na tese apresentada pelo ministro Fux, há essa conclusão. Porque se nós votarmos a tese apresentada, nós estaremos dizendo que maioria absoluta, mesmo que declare a inconstitucionalidade de súmula. Aí não. Agora, se, como disse o ministro Fux, nós concordarmos que não houve declaração, foi só a interpretação. Por isso que eu disse, nós nem precisaríamos estar discutindo a questão de ordem. Aí tem a questão da DPF. Porque aí, mas na DPF houve a declaração. Essa questão da DPF, a DPF só foi admitida porque ela é subsidiária. Na verdade, o que nós queríamos discutir é que no estado da arte atual, se era compatível ou não uma terceirização. E nós chegamos à conclusão que era lícita a terceirização. Sim, e por quê? Porque aí nós concluímos que era lícita a terceirização e fixamos a tese da licitude da terceirização. O que se quer agora é
e o professor Barbosa Moreira é claro nisso. Se eventualmente tiver uma dissintonia entre a ementa e o teor do acórdão, o que vale é a conclusão. Então, eventualmente, pode-se usar a incompatibilidade com a Constituição, a inconstitucionalidade, mas o que nós julgamos aqui foi exatamente qual era o real entendimento da súmula 331 no estado atual da arte. E verificamos que era lícita a terceirização da atividade fim. Esse era o objeto da nossa cognição. Mas nós julgamos por quê? Porque foi admitida a DPF. Foi admitida a DPF não é porque a súmula tinha um caráter abstrato. Não, sim. Isso foi discutido preliminarmente na DPF e foi admitida a DPF porque a súmula tinha um caráter abstrato e normativo. Isso foi a questão, foi uma preliminar da DPF. Bom, isso não há discussão. A DPF era do ministro Barroso. Eu julgava o recurso ordinário. Agora. E aí eu trouxe a colação a ADI de 587 do ministro Celso de Mello, e trouxe a colação também a DI 933 do ministro Sidney Sanches e a DI 594 do ministro Veloso. E ainda trouxe também a colação à lição de Daniel Mitidiero, no sentido de que as súmulas, enunciados abstratos elaborados com base em precedentes judiciais não tem o reconhecimento doutrinário de ato normativo, em sentido estrito, visto que eles não constituem inovações autônomas do ordenamento jurídico. Quer dizer, o ato normativo, na verdade, são leis, são regulamentos, e essa era a jurisprudência. Perdão, ministro Fux, o Supremo reconheceu que essa súmula específica 331 é considerada um ato normativo de efeitos genéricos. Mas eu acho que nem há necessidade de avançar nisso. Nós teríamos que definir, presidente, se me permite, com todo o respeito, nós teríamos que definir, então, se a propositura da questão de ordem, ela se baseia na declaração de inconstitucionalidade. E por que digo isso? Porque a conclusão da questão de ordem define um objeto. Qual objeto? Não é a interpretação da súmula, não é mudança de jurisprudência, é declaração de inconstitucionalidade de súmulas. Se Vossa Excelência defende que não houve a declaração de inconstitucionalidade, então nós teríamos que mudar a conclusão da questão de ordem, porque não estamos discutindo isso. Me permite mais uma parte, apenas para contribuir, presidente, e até peço excusas por intervir demasiadamente. Ministro Fachin. E aí peço também a compreensão de Sua Excelência o relator, que nesse recurso ordinário, a conclusão foi da licitude da terceirização. E, portanto, não houve na conclusão declaração de constitucionalidade. Não tendo havido, o quórum é da maioria absoluta. Esta é a tese que, no meu modo de ver, há de resolver esta questão de ordem, porque a questão de ordem foi apresentada, suscitada no âmbito desse recurso ordinário. E eu acho que isso... Mas nós aplicaríamos, então, a questão de ordem anterior, seria igual. Não esse enunciado novo. O enunciado que em pauta, julgamento de processo contra decisão favorável do STF à terceirização em todas as etapas do processo produtivo. Ministros discutem questão de ordem nos embargos. Que no recurso extraordinário declarou-se a licitude da terceirização e não ocorrendo declaração de inconstitucionalidade, o quórum é o da maioria absoluta para modulação. Então, no raciocínio de Vossa Excelência, ministro Fachin, se entendi, seria exatamente o enunciado da questão de ordem 638-115. A modulação dos efeitos da decisão em julgamento de recursos extraordinários repetitivos, com repercussão geral, nos quais não tenha havido declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, é suficiente o quórum de maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal. Seria isso. O meu voto saúde exatamente a questão que o ministro Toffoli suscitou naquele recurso, entendendo que há simetria. Porque haveria, por isso que eu disse no início que nós avançaríamos muito, haveria uma incongruência de achar que não houve a declaração de inconstitucionalidade, mas no enunciado da questão de ordem falar que quando se declara a inconstitucionalidade
é maioria absoluta também. Esse parece-me que é outro debate. Esse me parece o ponto importante. Mas é que essa é a conclusão. É que, na verdade, eu confesso, o ministro Fux, ele expôs aqui agora, mas necessariamente pode haver uma adequação, porque parece-me, com todo o respeito às compreensões contrárias, que não havendo a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo ou de lei, não se aplica o artigo 27 da Lei 9.868, né? Realmente não se aplica. O quórum é a maioria absoluta. Isso. Né? Essa é a conclusão, maioria qualificada de 2/3. Essa é a conclusão que eu cheguei nesse Essa é a conclusão da questão de ordem lá atrás. Mas então, isso a outra questão. Interpretação. O que o ministro Alexandre está chamando a atenção é de que se nós estamos a falar de declaração ou de não recepção ou de modulação, seja lá em razão da DPF ou seja em razão de declaração de ato normativo, e aqui também é um longo debate que nós tivemos, eu conheço dessa questão lá de trás, quando se dizia que não cabia a DIN contra a súmula. Depois se passou a dizer que cabe contra a súmula vinculante, depois nós passamos a dizer cabe a DPF, porque, de fato, a súmula ela acaba por elidir, fazer Ministro uma Gilmar apelação Mendes. de situações, seja no STJ, seja no TST. Então, esse é o ponto. E aqui não foi uma mera interpretação. Nós temos até um outro debate que se suscita sobre interpretação conforme. Se interpretação conforme contém em si ou não declaração de inconstitucionalidade. E nós sabemos que quando, na interpretação conforme, nós eliminamos sentido, tanto é que muitas vezes aparece de maneira ambígua declaração ou interpretação conforme com declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. Portanto, a gente acaba por eliminar um sentido, o que levou, isso já é antigo, por exemplo, pertence a sustentar que se aplicava o artigo 97, a cláusula da cisão funcional nessa matéria. Só por um outro ponto, daquilo que o ministro Fux tocou, a questão do trânsito em julgado, na verdade, foi muito tumultuado com o novo Código, que no parágrafo 8º, trouxe essa questão da declaração de inconstitucionalidade. Porque até então, o que transitou em julgado e passou o prazo da rescisória, acabou. Sempre foi assim, com um modelo de fórmula de preclusão. Aqui, eu acho que nós vamos ser obrigados a declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 8º do artigo 535, porque ele é que vem dizer que o prazo da rescisória se abre da decisão do Supremo. Nunca foi assim. Vossa Excelência sabe disso. Quer dizer, o que transitou em julgado e já não é mais passível de ação rescisória, acabou. Portanto, esses 800 mil casos, seja lá o que for, a rigor, já estão clausulados e mortos e resolvidos. E esse dispositivo aqui do 535, parágrafo 8º, é que permite essa reabertura. Veja, e nós sabemos, muitas vezes a declaração de inconstitucionalidade vem ocorrer no Supremo 20 anos depois dos fatos nascentes iniciais da lei ter entrado em vigor. Então, aqui há um problema que talvez a gente, até em algum momento, talvez seja oportuno, inclusive, declarar a inconstitucionalidade desse parágrafo 8º, que é hoje uma fonte de brutal insegurança jurídica, porque permite reabrir questões que não faz nenhum sentido. A rigor, o que transitou em julgado e não é mais suscetível de impugnação, acabou. Presidente, só para manifestar um esclarecimento, ministro. Só para manifestar minha anuência. Alexandre acabar de votar, eu tenho uma outra contribuição para dar. Ministro Fux, como relator, e logo após eu passo a palavra. Pois não, era só para manifestar a minha concordância com essa declaração de inconstitucionalidade, se não me falha a memória, porque nós não fazemos, salvo raríssimas exceções, nós não fazemos elaboramos emprestados para o Legislativo sozinhos uma ordenação de 2.000 artigos. Há pessoas que conseguem produzir uma lei inteiramente de uma pessoa só. Isso foi uma época ditatorial que vinha de baixo para cima
uma arguição. Mas eu tenho a impressão que também, eu não sei se já foi julgado, ministro Gilmar, aquele artigo da modulação que estava em pauta, recurso extraordinário 958-252, questão de ordem nos embargos, embargante MPT, julgamento de processo contra decisão favorável do STF à terceirização em todas as etapas do processo produtivo. Vota o ministro relator, Luiz Fux. Evidentemente que filho feio não tem pai, então dá-se o nome do código, enfim. A verdade é que há alguns artigos que eu estou de pleno acordo. O STJ é que utilizava uma jurisprudência tributária de que tinha o prazo quinquenal se iniciava a partir da declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Esse artigo tinha a ver com essa jurisprudência, mas da forma vaga que está, eu estaria até pronto para julgar agora ele inconstitucional. Mas só para deixar então, pelo menos já teríamos 2 votos no sentido da inconstitucionalidade. Acho que vamos ter mais, não ter mais. Porque ele é hoje uma fonte de ministro Gilmar Mendes. Agora, presidente, só para deixar claro, esse artigo 27, e o ministro Barroso há de se lembrar, nós estivemos na comissão, ele foi uma transação porque se tratava de introduzir a modulação de efeitos num regime de nulidade da lei. Portanto, o que se quis foi fazer isso. E quando essa questão veio para debate, eu até fiz o registro de que, em princípio, e hoje, pelo caráter pacífico, que, em princípio, não se precisaria de uma exigência adicional. Só que isso está na própria lei e se consolidou. Tanto é que nós fazemos aqui aquela dupla votação, não é? Muitas vezes em embargos de declaração. Recentemente, eu acho que eu estava com um pedido de vista sobre esse caso e estou me manifestando no sentido da plena constitucionalidade do dispositivo. Acho que o Congresso pode, eventualmente, alterar e talvez até se recomende que se altere. Essa é uma outra questão. Mas, à época, a razão desse dispositivo, e eu me lembro muito bem, foi fazer o diálogo com a teoria da nulidade da lei inconstitucional. Portanto, se queríamos introduzir a modulação de efeitos, que o fizéssemos por um quórum diferenciado. Foi essa a razão. Esse debate. Senhora presidente, previamente ainda, apenas um registro para fins de esclarecimento. O ministro André Mendonça. No recurso extraordinário. Extrato da decisão. Abro aspas. Após o voto do ministro Luiz Fux, relator, que dava provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese, 2 pontos. É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, revelando-se inconstitucionais os incisos 1, 3, 4 e 6 da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, no que foi acompanhado pelo ministro Barroso. O julgamento foi suspenso, presidência, ministra Carmen Lúcia, plenário 22/8/2018. Então, a tese, naquele momento, previa expressamente a inconstitucionalidade da súmula. Sim, e o julgamento final, porque aí o julgamento foi suspenso. Baixando aqui. Eu estou esperando o fim do voto do ministro Alexandre para dar a minha contribuição, porque eu gostaria muito que ele pudesse concluir o voto com os argumentos ponderáveis que tem e gostaria de refletir com os meus para construirmos uma solução conjunta. Não, no julgamento final, do que consta aqui, não houve a mesma redação. Vou abrir aspas. É lícita da tese. É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Essa é a decisão que eu tenho aqui à minha frente, ministro André. Por isso que eu parti desse ponto de vista para suscitar a dúvida diante do voto do ministro Alexandre.
Certamente, se mudou a tese no final do julgamento, certamente algum colega fez uma introjeção de um novo elemento que nós resolvemos enxugar a tese. Sem querer adiantar também, e pedindo minhas mais devidas escusas, ministro Alexandre, eu vou divergir de Sua Excelência, ministro Fux, por uma outra razão, que é o fato de ter havido o julgamento conjunto com a DPF. E no julgamento da DPF, no meu entendimento, houve ali já uma decisão do Supremo Tribunal Federal pela não modulação lá em 2018. Então, foi feito um julgamento conjunto. Nesse julgamento conjunto, houve um dos advogados, senhor Cláudio, doutor Cláudio Pereira de Souza Neto, não sei se é o senhor, não, levantou a temática pela modulação. Ao levantar a temática pela modulação, consta, além da ementa, tendo como relator o ministro Luiz Roberto Barroso. Aqui abro aspas, ministro Luiz Fux. Sobre esse aspecto que o doutor Cláudio está sustentando, houve o advento do novo Código de Processo Civil, que resolveu essa questão porque havia uma séria dúvida entre a inexigibilidade e a coisa julgada. Então, o atual artigo 525.12, que trata exatamente daquela possibilidade de impugnação da decisão por declaração posterior de inconstitucionalidade de lei. É controle difuso, mas veja o que diz o Código, poderão ser moduladas, parágrafo 14, a decisão do Supremo Tribunal Federal, e aí conclui, é claro que não há impossibilidade da rescisória. Então, eu extraio da leitura dessa fala de Sua Excelência, ao não vedar a impossibilidade rescisória, que se admite, ou que não se fez a modulação. Adiciono a isso a ementa, cujo item 8 diz o seguinte: a DPF julgada procedente, restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. Não afeta. Não afeta decisões automaticamente transitadas em julgado. E com a possibilidade de rescisória, não houve, naquele momento, nenhuma manifestação do Supremo Tribunal Federal pela modulação, em 2018. E a DPF, julgada no mesmo julgamento, conjuntamente, transitou em julgado. Ministro André, só para fazer um embargo de declaração de viva voz. A racessão desse dispositivo era a seguinte, e tal foi plasmado no Código de Processo Civil. Se a declaração de inconstitucionalidade sobrevier ao cumprimento da sentença, mas estiver ainda no prazo da ação rescisória, é possível a possibilidade de propositura da ação rescisória naquele biênio, se naquele biênio adviesse a declaração de inconstitucionalidade. É claro que um código que tem uma parte geral que vela pela segurança jurídica não iria admitir a declaração de inconstitucionalidade 20 anos depois para poder propor a rescisória. Então, essa é a interpretação, digamos assim, impossível de ser feita a perquisição da mens legislatórias, mas era essa a ideia, ou seja, se na hora do cumprimento da sentença adviesse uma declaração... Em pauta, julgamento de processo contra a decisão favorável do STF à terceirização em todas as etapas do processo produtivo. Da decisão que estava sendo cumprida, aí poderia haver, com essa superveniência dentro do biênio, ação rescisória. Perdoe as mais escusas vênias. Depois eu lhe asseguro a palavra. Sua Excelência está tratando, o ministro Alexandre apontou já no voto dele, uma distinção entre a resolução da questão da súmula e a tese sobre o quórum para fins de modulação. Quiçá nós estejamos tentando mesclar essas duas discussões sem necessidade. Por quê? A questão da discussão da súmula, que viabilizou a rescisória, penso eu,
penso eu, que pode ser muito bem interpretada, que o prazo de 2 anos já se esvaiu a partir do trânsito em julgado da DPF. Então, nós não estaríamos repristinando um novo prazo de rescisória a partir da discussão específica no âmbito desse recurso extraordinário. Então, nós poderíamos ter um entendimento de que a questão específica da súmula já estaria pacificada em função do trânsito em julgado da DPF. Mas, ministro André, se me permite, eu também quero ouvir o ministro Alexandre, para depois assegurar a palavra para o ministro Luiz Roberto, e o advogado também da tribuna. Parece que nós estamos... O tema é tão fascinante, tão complexo, e que nós estamos, de certa maneira, fugindo do que aqui se impõe. Eu, até agora, não vi nenhuma manifestação no sentido da exigência Ministra Rosa Weber. de 2/3 para quando não há declaração de inconstitucionalidade. O que parece seria a interpretação de uma súmula ou de um enunciado ser considerado ou não ato normativo, porque aí, sendo considerado um ato normativo, a súmula 331 do TST, mas, por óbvio, haveria... Presidente, mas foi o que eu iniciei... Data vênia, nós superamos isso quando aceitamos a DPF. Presidente, foi o que eu iniciei dizendo. Mas é que nós estamos agora derivando... Nós já estamos passando rescisória. Fugindo da discussão. Daqui a pouco querelas nulitatis. Eu digo, penso... nós superamos isso ao aceitarmos a DPF. Presidente, posso concluir? Eu juro que se ninguém... Se todos permitirem, eu concluo em 2 minutos. Eu fiquei vencida. Pois não. Concluindo, então, presidente, com o que eu havia iniciado, e aproveitando aqui também o que o ministro André disse, nós julgamos em conjunto a DPF e a repercussão geral. Naquele momento, nós reconhecemos que a súmula 331 tinha caráter normativo, abstrato e geral. Isso foi reconhecido pela maioria. Tanto na DPF quanto na repercussão geral, houve a declaração de inconstitucionalidade da súmula. Em ambas houve. Eu pego aqui a conclusão do voto do ministro relator, do eminente ministro Luiz Fux, na repercussão geral. Abre aspas. A súmula 331 do TST é inconstitucional por violação aos princípios da livre iniciativa e da liberdade contratual. Sim, mas aí houve a conclusão posterior. Houve depois, e há no item 1 da ementa, Sua Excelência coloca que a discussão é sobre a constitucionalidade da súmula 331. A partir disso, Sua Excelência coloca agora, no enunciado da solução da questão de ordem, ele parte da premissa que houve a declaração de inconstitucionalidade, dizendo, nas hipóteses em que declara a inconstitucionalidade de súmulas, o quórum seria de maioria absoluta. Então, nós estamos aqui discutindo a discussão, em rápidas palavras, é qual o quórum de decisão em repercussão geral que declare a inconstitucionalidade de súmula que foi reconhecido efeito vinculante, que é normativa, essa discussão. Nessa discussão, depois se a discussão alterar, eu altero eventualmente, mas nessa discussão, eu peço vênia e divirjo do relator e entendo que o quórum necessário à modulação dos efeitos de decisões do Supremo Tribunal Federal que declarem a inconstitucionalidade de súmulas de tribunais reconhecidamente de caráter normativo, abstrato e geral, em sede de recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral, o quórum é de 2/3. É isso, presidente. Para presidente, é só porque isso é importante, já que foi mencionado no meu texto. Ministro Fux. 5 da ementa dessa questão de ordem diz assim, no julgamento do recurso extraordinário em análise, essa questão de ordem e esses embargos de declaração foram interpostos no recurso extraordinário. E diz assim, no julgamento do recurso extraordinário em análise, não houve a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal, mas tão somente uma análise da súmula 331 do Superior Tribunal do Trabalho. É a verdade. Depois, admitiu-se a DPF e, por uma questão de conexão, nós resolvemos julgar juntos. Mas uma coisa é o recurso extraordinário e a sua conclusão,
e a sua adaptação da tese originária às opiniões que o colegiado exarou, na minha tese, que é a tese final que o ministro André leu, mas que ressalta que praticamente, na prática, é possível que não haja ação rescisória. Mas eu estou me adstringindo aqui à questão de ordem, nos quartos embargos de declaração do recurso extraordinário. Presidente, só para deixar claro que a gente Em pauta, julgamento de processo contra a decisão favorável do STF à terceirização em todas as etapas do processo produtivo. Ministros discutem questão de ordem nos embargos. Se fosse o caso de modulação. E é uma decisão com eficácia legal e efeito vinculante. Desculpe, uma questão rápida, incidental. Uma coisa é dizer que na DPF não houve modulação de efeitos. Outra, que a Corte rejeitou a modulação dos efeitos. Se não houve, a questão está aberta. Se rejeitou, nós não podemos rediscuti-la. Mas pela leitura da ementa do eminente ministro André Mendonça, parece que a Corte não se pronunciou sobre a modulação. Portanto, a matéria está em discussão. Não, mas quando não se pronuncia, não tem como reabrir, porque declarou constitucional. Ou declarou inconstitucional. Ministro Luiz Roberto, o advogado da tribuna, doutor Cláudio, ele insiste, parece que é um aspecto fático, é isso? Ouço com muito prazer, doutor Cláudio, que inclusive preparou um excepcional memorial quando da discussão desse caso. Excelência, os mesmos embargos de declaração que estão sendo julgados agora... Quem fala é o advogado, que está em pé à tribuna, de frente para os ministros. O capítulo relativo à modulação dos efeitos é absolutamente idêntico. Foram embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da cabelos grisalhos, levemente calvo na parte superior, usa óculos de armação escura retangular. Veste toga preta por cima do terno preto, camisa branca, gravata escura. Esses embargos de declaração foram submetidos à apreciação da Corte e a Corte rejeitou expressamente os embargos em 28 de 9 de 2021. E os mesmos embargos de declaração, redigidos com exatamente o mesmo texto, exatamente o mesmo pedido, vieram depois a ser julgados em 8 de 7 de 2022, em sentido inverso da decisão proferida nos mesmos embargos, rejeitando a modulação menos de um ano antes. Então, só para esclarecer o ponto suscitado pelo ministro Lewandowski, que, na verdade, houve rejeição expressa da modulação exatamente no mesmo recurso. Muito obrigada, doutor Cláudio. Tolli torqueste. Eu estava tentando falar aqui há um tempão. Agora, só seria importante registrar que nós não estamos aqui julgando embargos de declaração. Nós estamos aqui julgando uma questão de ordem trazida pelo relator em embargos de declaração, embora, por óbvio, a nossa decisão aqui vai influir no julgamento dos embargos. Mas essa decisão, presidente, tem efeito rescisório sobre a decisão do caso da DPF. Mas agora, esse aspecto agora, com esse aspecto esclarecido, palavra com o ministro Luiz Roberto Barroso, que foi o relator da ADPF, presidente, 324. Cumprimento a Vossa Excelência, cumprimento nosso... Ministro Luiz Roberto Barroso, à direita na bancada. A todos os colegas. Em pauta, julgamento de processo contra a decisão favorável do STF à terceirização em todas as etapas do processo produtivo. Deixou claro que nós temos a seguinte posição, onde, na questão de ordem suscitada lá atrás pelo ministro Dias Toffoli, quando haja uma declaração de inconstitucionalidade, a modulação exige os 2/3, porque nós estaremos, por exceção, deixando que uma lei declarada inconstitucional produza efeitos válidos. Agora, quando nós apenas mudamos a jurisprudência e, portanto, não há uma declaração de inconstitucionalidade, nós aquecemos que prevalece a maioria absoluta para fins de modulação. Eu concordo em parte e divirjo em parte com o ministro Fux, porque eu estou de acordo com a premissa. Eu também acho que não houve uma declaração de inconstitucionalidade expressa, embora, com alguma imprecisão, se tenha dito isso em algum momento. Porém, não concordaria com a decisão de Sua Excelência quanto à modulação, por discordar
da modulação que ele fez, proibindo a rescisória, mas, sobretudo, por entender que já não cabe mais essa discussão, porque eu acho que ela ficou preclusa quando nós decidimos a ADPF. E, portanto, não é possível reabrir esse ponto. Por que eu acho que não houve uma declaração de inconstitucionalidade, apesar de ter sido feita a referência efetiva no corpo do voto? É que o coração da súmula 331 diz o seguinte, que é o item 1, a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário. A interpretação que se faz aqui é da legislação ordinária, quer dizer, o TST interpretou a legislação ordinária, entendendo que as circunstâncias do trabalho terceirizado entrariam em rota de colisão com a CLT. Portanto, o TST, na minha visão, não fez uma interpretação constitucional quando criou a súmula 331. O Supremo, e aqui um ponto que o ministro Gilmar tocou, porque a interpretação conforme a Constituição, como eu já escrevi, o ministro Gilmar já escreveu e outros já escreveram, ela pode significar duas coisas um pouco diferentes. Pode significar, como o ministro Gilmar mencionou, a expressa exclusão de uma linha de interpretação, e aí sim há uma declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, mas a interpretação conforme a Constituição também pode significar apenas produzir a melhor interpretação, à vista do intérprete, à luz dos princípios constitucionais. E, portanto, eu e demais colegas cuja posição prevaleceu, interpretamos que o princípio da livre iniciativa e o princípio da livre concorrência, da liberdade de contratar, incidindo sobre a interpretação constitucionalmente adequada da CLT, validavam a terceirização. Portanto, não acho que nós tenhamos produzido uma declaração de inconstitucionalidade. Nós interpretamos a CLT sob aquilo que consideramos a melhor luz da Constituição. De modo que, se fosse possível modular, eu estaria de acordo com a posição do ministro Fux de que prevaleceria a maioria absoluta e não os 2/3. Mas, pedindo todas as vênias à sua excelência, eu penso que já não caberia modulação a essa altura, por já termos previamente nos pronunciado sobre isso. De modo que, se fosse para resolver a questão de ordem, eu diria a modulação aqui se daria por maioria absoluta. Porém, como eu acho que não cabe modulação mais, porque a matéria está vencida, talvez, não sei se seria o caso de não conhecer da questão de ordem, porque acho que essa questão não pode ser revisitada. Acho que seria, enfim, aberto para as construções dos colegas, eu acho que essa seria a minha visão aqui. Vossa Excelência propõe que não se conheça da questão de ordem, porque a matéria está vencida. Agora, na tese, prejudicada, prejuízo. É isso. Né? Não é conhecer. Extinguir por... prejudicado. Eu acho que teria o mesmo efeito que eu estou negando o provimento, estou rejeitando a questão de ordem, acho que chegaremos ao mesmo resultado. Não, mas é que a questão de ordem foi levantada por Vossa Excelência. Bom, Vossa Excelência aponta e rejeita. Não, eu trouxe a questão de ordem. É que só que foi veiculada nos embargos de declaração. Algum pode nos a gente não entra propor, na discussão a gente não entra na discussão do quórum. Na DPF, está prejudicando. Reputamos prejudicada, então. E a única diferença é que eu respeitava a coisa julgada, aplicava o entendimento dos processos em curso e, dali para frente, aplicava esse novo entendimento da legitimidade da terceirização. Já, se não me falha a memória, o ministro Luiz Roberto Barroso aplicava a tese apenas respeitando os pagamentos já efetuados, ou a execução já cumprida. Era mais ou menos isso, não era, ministro Barroso? Na sua modulação, a Excelência respeitava aqueles pagamentos já adimplidos em razão do reconhecimento da relação. Se o empregado tivesse recebido, ele em nenhuma hipótese seria obrigado a restituir, mas se ainda não tivesse recebido, podia rescindir. É isso. Eu acompanhei o eminente ministro Luiz Roberto Barroso,
momento, nós ressalvamos as condenações já executadas e efetivamente pagas. Isso, exatamente. Então... Bom, então, especificamente com relação à questão de ordem, que está em julgamento nesse momento, Vossa Excelência, ministro Fux, concorda em que se assente o prejuízo da questão de ordem? Concordo. Em função do que nós... Do proceder. Em função do que nós deliberamos ao DPF. julgamento dos embargos de declaração na DPF 324. É isso? É. Estão todos de acordo? Pela ordem, Pois não. pedindo esclarecimento, senhora presidente. Pois não. Ao julgar prejudicada a questão de ordem, essa ressalva específica, Ministro André que eu acho Mendonça. importante não tanto para a tese, mas para o objeto da discussão, em relação aos pagamentos já efetuados... Isso está na DPF. Já está? Ministro André, nós temos embargos de declaração a julgar os quartos embargos de declaração no recurso extraordinário. Quando foram opostos esses quartos embargos de declaração, em função da questão suscitada, o ministro Fux trouxe, porque foi proclamado um resultado com maioria simples. Sim. E não com maioria qualificada. Então, entendo que o prejuízo da questão de ordem vai ensejar uma alteração naquela proclamação de resultado. Portanto, presidente, se Vossa Excelência me permite, o efeito rescisório ao qual o ministro Gilmar se referiu se dá exatamente pela sugestão do prejuízo e não pelo acolhimento da questão de ordem. Isso, para fixar a tese, como eu entendo, e peço vênia para manter a compreensão, que a questão de ordem deve ser conhecida para fixar a tese segundo a qual, não tendo havido declaração de inconstitucionalidade, o quórum é da maioria absoluta. Sim. Mas nós teríamos um problema, presidente. Sim. Porque julgando prejudicada por esse motivo, prejudicada porque já foi modulado ou não modulado na DPF, não só questão de ordem, como Vossa Excelência bem relembrou, fica prejudicada, mas a decisão de embargos também deve ser revista. Esse é o problema. Porque a decisão dada, ela vai ao encontro da decisão da DPF. Então, na verdade, nós teremos que julgar se for a maioria prejudicado e rever o embargo. Sim, porque eu me lembro que nessa decisão dos embargos, nós tivemos 7 votos no sentido, num sentido, e o voto do ministro Barroso de Vossa Excelência foram no mesmo sentido. Mas aqui estaria prejudicado pagas, agora. né? Na verdade, essa modulação dada, ela estaria prejudicada também em virtude da DPF. É isso. Porque foi o que levantou. Porque se na verdade, foi um julgamento equivocado. Exato. Eu não tenho presente as datas. Qual o julgamento foi equivocado? O embargo, a remodulação. Desses quartos embargos que foram no plenário virtual e que ensejaram uma proclamação de resultado que está vindo a julgamento agora por força de uma questão de ordem, porque lá se fez uma modulação no recurso extraordinário. com 7 votos. No recurso extraordinário. Senhora presidente, eu não me manifestei, mas rapidamente, só em relação a esse tema, minha boa tarde a todos. Faço na pessoa de Vossa Excelência. Ministro Nunes Marques. Essa questão é interessante, porque a leitura que eu fiz, a modulação atingiu o quórum de 2/3 com 9 votos. E isso o Supremo precisa se debruçar. Para modular o plenário, para isso houveram 9 votos. Agora, quando e como, não há necessidade de 9 votos. Vou lhe dar um exemplo. O plenário decide a unanimidade modular, uma decisão que está sendo proferida hoje. 6 votos modula a partir da publicação da ata e 5 votos a partir de 90 dias. Há necessidade do quórum de 2/3 para a fixação do dias a quórum? Não. O quórum é para modular. A modulação teve 9 votos. Quando se inicia? Maioria absoluta. Como se dará? Preserva as ações em curso, as ações ajuizadas no dia anterior ao julgamento, preserva a coisa julgada. Então, isso são consectários e são
classes da modulação. O quando e o como, que, ao meu sentir, não exigem o quórum de 2/3. O que exige a norma é para modular. Nesse julgamento foram 9 votos modulando, em datas diferentes e posições de como fazer também diferentes. Essa é a minha posição em relação a isso e eu acredito que devamos refletir um pouco mais do que retornar esse julgamento lá. Pois não. Senhora presidente. Pois não, ministro Toffoli. Pelo que eu tenho aqui do estudo que fiz do processo, o ministro relator traz ministro Dias questão Toffoli. de ordem nos quatro embargos de declaração. Esses 4 embargos de declaração foram apresentados por empresas de terceirização, que pedem, nesses embargos, que se esclareça e se altere a proclamação, porque entendem que o quórum necessário seria 2/3. O eminente ministro relator aponta que o precedente da Corte em relação à questão que não há declaração de inconstitucionalidade, basta a maioria absoluta. E eu entendo e me coloco de acordo com Sua Excelência quanto a esse ponto, até porque foi um precedente que eu mesmo provoquei como presidente num caso de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Pois bem, aqui o que ocorre? Ocorre que essa questão está vencida pelo que foi apresentado por uma decisão na ADPF, que também tratou do mesmo tema. O que nós poderíamos fazer aqui, pensando alto como solução? É que nessa questão de ordem nós esclareçamos que esse tema está resolvido já na ADPF e, portanto, aqui não é uma discussão no RE de quórum, porque esse tema está prejudicado, e, eventualmente, esclarecer quanto àquelas questões que o ministro Alexandre apontava, o ministro Roberto Barroso apontava, que já estariam, portanto, superadas pela realidade e pela concretude que elas tomaram. Então, seria uma solução. Prejudicado aqui e anular a decisão do RE, dos embargos do RE, porque entra em contradição. Com a decisão na DPF. Por isso é que eu disse, podemos aqui resolver a questão de ordem, não tenho nenhuma dificuldade de entender, né, porque a única questão que remanesceria seria saber se o enunciado do TST é ato normativo para efeito de presidente, por que eu acho qualificado. Mas essa questão fica... Não, o ministro Gilmar já apontou, inclusive, que nós decidimos que era na DPF 324. Mas eu não tenho dificuldade alguma, eu acho que ninguém tem, todos chegamos à mesma conclusão. O quórum de qualificado, ele exige uma declaração de inconstitucionalidade. Agora, saber se aqui houve, é uma outra questão. Podemos avançar no julgamento dos EDs ou suspender, ficarmos só na questão de ordem, volta o relator para examinar os EDs. Por que eu sugeri o prejuízo? Sim. Porque a questão de ordem foi proposta para definir o quórum de uma modulação que não pode haver. Sim, isso. Então, eu acho que está prejudicado. Sim, eu não tenho dificuldade nenhuma no prejuízo. Mas é que, na verdade, lá nos EDs, isso tem que ser dito. Podemos abarcar o julgamento aqui também dos EDs na mesma linha. Aquela proclamação de resultado não pode perdurar. Aí teremos que enfrentar os embargos. Nós temos que enfrentar os embargos. Senhor presidente, deixar à vontade para o relator. Em prol da colegialidade, eu acho... Ministro Barroso, em prol da colegialidade... Em pauta, recurso extraordinário número 958-252, questão de ordem nos embargos. Embargante, MPT. Julgamento de processo contra decisão favorável do STF à terceirização em todas as etapas do processo produtivo. Não, nós estamos discutindo embargos de declaração no recurso extraordinário. Não. Perdão, ministro Luiz Roberto. A questão de ordem é no âmbito... pautamos foi a questão de ordem. Mas no âmbito do embargo de declaração. Ela não é autônoma. Peraí, nós pautamos a questão de ordem
Olha aqui, presidente, me desculpe. Está pautado aqui. Recurso extraordinário 958-252, embargos de declaração, questão de ordem. De modo que eu não acho que a gente estaria julgando fora do processo que foi aprovado. Eu não teria dificuldade em já avançarmos, mas nós temos que enfrentar os embargos, não há dúvida. Hoje, agora, ou num outro momento. Consulto o ministro Eu acho que, seguindo o devido processo se não há legal, dúvida quanto à nulidade da decisão anterior dos embargos, se estivermos todos de acordo, não vejo muito sentido de a gente ter que fazer uma nova sessão para rediscutir isso com todas as vezes. Até porque, presidente, nas sessões anteriores, esta uniformização que acaba ocorrendo no controle difuso, quando fazemos o RE com repercussão geral, e a decisão em sede de controle abstrato. Então, o ministro Barroso fez uma certa brincadeira com a chamada abstrativização do sistema difuso ou do RE. Aqui também eu acho que a gente tem uma pane por conta, talvez, até da distribuição de processos a relatores diferentes, quando o objeto era o mesmo, né? A DPF e o RE. E já houve o trânsito em julgado da decisão da ADPF, de modo que decidir agora no RE seria rescindir o julgamento em sede da ADPF, o que seria algo muito heterodoxo em nome da segurança jurídica. A transitou em julgado, ministro Gilmar, dia 28 de setembro de 2021, os embargos de declaração na ADPF. Talvez tem prazo de rescisório. Talvez devêssemos fazer uma sintonia fina quanto a essa distribuição para que os processos fossem para o mesmo relator e evitasse. Porque, no final, a grande insegurança jurídica é a eternização das demandas, né? Elas não se encerram. Embora, às vezes, seja bom ter relatores diferentes. De qualquer maneira, a questão de ordem, não há a menor dúvida que ela está prejudicada. Nós não temos como. Levaria isso, do meu ponto de vista, ao acolhimento dos embargos de declaração. Então, uma solução seria declarar prejudicada a questão de ordem e depois o eminente relator traria a julgamento dos embargos. Que vai levar em consideração esse argumento já que Sua Excelência não enfrentou suscitado pelo plenário da ADPF ter sido julgada simultaneamente e os resultados terem sido, de alguma maneira, diversos qualitativamente. Por quê? Porque por 7-2 entendeu-se que era... por 9-2 entendeu-se que era lícita a terceirização e na modulação entendeu-se que dever-se-ia aplicar os casos pendentes, não poder haver a reincidibilidade dos casos pretéritos, não é? E a tese valia daqui para diante. Bom, julgado prejudicado essa questão de ordem sobre o quórum, tendo em vista que houve um julgamento simultâneo da DPF com o RE, esse fato permite, uma vez julgado prejudicado essa questão de ordem, que os embargos de declaração voltem ao relator, porque sumiu a questão de ordem. Então, os embargos de declaração não foram apregoados. Acho que, para seguir o devido processo legal, dever-se voltar ao relator. E o relator pode perfeitamente encaminhar no sentido de que, uma vez que a DPF foi julgada, forciorem, os embargos de declaração também estariam prejudicados. Por isso que eu disse que eram duas as soluções. Umas assentarmos o prejuízo da questão de ordem, os autos voltarem ao relator para julgamento dos embargos de declaração. Ótimo. A outra é já avançarmos aqui, mas se para o relator ficar mais confortável, essa solução de assentarmos o prejuízo da questão de ordem. Ao devido processo, não é que vai ser diferente, mas foi um processo que não foi nem apregoado, então seria um passo muito largo. Permite uma rápida intervenção? Também eu acho que essa é uma solução muito adequada. Nós julgamos prejudicados agora, prejudicada a questão de ordem, os autos voltam ao eminente relator para examinar Ministro a questão Ricardo Lewandowski. A preocupação que eu tenho é o seguinte, que numa anotação que trago, e foi a minha assessoria que fez aqui um sumário executivo, aqui consta que em 1º de julho foi concluído o julgamento dos presentes embargos em sessão virtual.
Portanto, esses embargos, o julgamento foi concluído. Certamente houve uma preclusão no que diz respeito a qualquer tipo de recurso com relação a isso. Reabrir isso em prejuízo dos embargantes me parece complicado, mas Sua Excelência haverá de examinar essa questão com muita propriedade. Na verdade, depois houve recurso contestando, a questão contestada é exatamente o quórum. Houve um recurso? Os embargos foram concluídos. Não houve o quórum de 8. Então, não houve modulação. Mas aí entrou a questão de ordem. Não precisava de 8. Precisa de 6. Aqui eu tenho a anotação. Então, nós não podemos julgar, prejudicar a Sim. questão de ordem e validar um julgamento que não teve quórum. Mas aqui também, o eminente relator vai examinar isto. Aí continua aqui a anotação que eu tenho. A Associação Brasileira de Teleserviços, a ABT, e a empresa Algar Tecnologia e Consultoria se apresentaram em impugnações da proclamação do resultado do referido julgamento. Eu não sei se essas impugnações são tempestivas, se tem forma de direito, se são embargos ou são pedido de reconsideração. E Vossa Excelência vai examinar isso para saber se é possível reabrir os embargos cujo julgamento já foi concluído. E como conviver essa decisão com a decisão da DPF, porque esse é o grave problema, porque nós temos que lá por alguma coerência. Presidente, permite? Pois não. Então, se for para declarar prejudicado aqui, para manter a decisão que não obteve quórum, então vamos julgar a questão de ordem. Então, para falar que a questão de ordem não cabe mais e está válido um julgamento com 7 votos contrário à DPF, não é possível isso. Então, nós já devemos julgar em conjunto, porque não é possível julgar prejudicada a questão de ordem e depois falar, não, aqueles embargos não podem mais ser impugnados, sendo contrário ao quórum e contrário à DPF. Não, essa é uma questão que eu acho que o eminente ministro relator vai examinar. Eu não estou afirmando nada. Estou só manifestando uma preocupação com relação à proteção da coisa julgada, ou, enfim, da matéria que já está protegida pela preclusão, pelo manto da preclusão. O ministro Fux já não concordou quanto à não subsistência do julgamento anterior dos embargos de declaração, então ele pode simplesmente monocraticamente, com a nossa delegação, resolver isso, sem nem precisar trazer de novo plenário. Perdão, ministro Barroso, não vejo assim. Aquele julgamento se concluiu, virtual, nós precisamos eventualmente examinar. Hoje, o outro dia, precisamos examinar aquele julgamento, se entender que o prejuízo desta questão de ordem tem uma espécie de efeito rescisório automático de um julgamento que se concluiu e proclamou. A petição que suscitou uma questão de ordem, que veio trazida agora pelo relator, é quanto à proclamação de um julgamento encerrado. Então, me permite, senhor presidente. Exatamente. Talvez seja melhor julgar a questão de ordem. Não está encerrado. Como improcedente. Se nós julgássemos que precisa 2/3, estava revogado o embargo. Nós não estamos vinculados ao fundamento trazido pela Ministro questão André de ordem. Mendonça. O fundamento trazido pela questão de ordem é o quórum. Nós estamos acolhendo um outro fundamento, que é o julgamento da DPF transitado em julgado. Eu acho que isso... Senhora presidente... Mas isso é a solução de que não subsiste? Senhora presidente... Agora parece que agora já houve uma alteração. Vamos julgar, presidente. Levantar uma questão de ordem da questão de ordem. Vamos julgar. De formalismo impede vamos que você acolher, coma eu ia bom peixe, rejeitar a questão de ordem. Vamos acolher o prejuízo e, evidentemente, que eu vou levar em consideração tudo quanto aqui foi debatido e darei a solução adequada segundo o devido processo legal, como destacou o ministro Lewandowski e como destacou o ministro Fachin. Nós não podemos, numa questão de ordem, dar um efeito reincidente. Então, presidente, então nós temos que julgar a questão de ordem, acho melhor. Ministro Fux, uma coisa é certa. Nós temos uma decisão na DPF 324 transitada em julgado. Isso. E aí é a própria respeitabilidade das nossas decisões. Acontece, o ministro até Gilmar pontuou, essa distribuição, às vezes, para relatores diferentes, não há quem consiga ficar com todos esses processos na cabeça. E olha que eu e o ministro Barroso já combinamos de julgar na mesma sentada. Eu proponho que se
declare o prejuízo, eu declaro, como diria o ministro Marco Aurélio, vamos assentar o prejuízo da questão de ordem, volta ao relator, e o relator traz, e aí poderemos fazer Senhora todo presidente, ou eu trago, ou eu proponho uma decisão monocrática, levando em consideração a DPF. Com base na preocupação do ministro Alexandre de Moraes, eu acho muito justa. Ministro Nunes Marques. Sobrestar o julgamento e permitir que o relator faça uma análise sistemática da natureza dessas impugnações, se existe recurso, se houve o trânsito em julgado, porque eu concordo com o ministro Alexandre, para declarar o prejuízo, para na próxima sessão chegar, se nós não temos mecanismo para esclarecer o que aconteceu, eu não acho que... Não há necessidade de se declarar prejuízo hoje, se podemos fazer na próxima sessão. Não há nenhuma dúvida que nós temos uma decisão que precede a esta aqui, em ADPF, trânsito em julgado, em que os embargos de declaração foram opostos e foram rejeitados. Os mesmos embargos de declaração que agora estavam sendo acolhidos aqui. Isso nós precisamos resolver. É isso que precisa, porque senão, a rigor, aqui é uma impugnação à ata em relação aos quartos embargos de declaração. Por isso que a primeira sugestão que eu fizer seria julgar prejudicada a questão de ordem na forma trazida pelo relator para assentar que o tema já foi resolvido na DPF. Sim. E revogar a decisão dos embargos. E aí, mas revogar a decisão... Mas a questão de ordem trata do quórum de modulação. Não há unanimidade quanto a isso, pelo que eu senti dos debates. Então, a minha sugestão seria ao eminente relator indicar o adiamento do feito e esse tema voltar à pauta futuramente. Seria a minha sugestão, na linha do que também acabou de mencionar o ministro Nunes Marques. Aí faremos diferente. Aí eu vou incluir também os EDs, né? Sim, tudo. Aí ele vem de uma forma conjunta. Né? Trazer os embargos eu também, ministro Fux, eu confesso a Vossa Excelência que fiquei atenta a questão de ordem. Era o problema do quórum. Fiquei atenta. Eu também tenho alguma dúvida com relação a essa impugnação, mas penso que é um problema muito sério que nós temos que resolver. Nós não podemos ter duas decisões contraditórias. Ou vamos resolver declarando prejuízo e definindo uma decisão monocrática, sujeita a agravo, ou nós vamos decidir suspendendo e trazendo tudo junto. Indica adiamento como relator. Como for, melhor para o colegiado. Melhor indicar adiamento e Vossa Excelência me permite uma última intervenção sobre o tema, presidente. Eu creio que a questão que remanesce, e não creio que haja divergência entre nós sobre isso, se o julgamento havido nos embargos de declaração, nesse recurso extraordinário, acerca da modulação, confronta ou não o julgamento dos terceiros embargos de declaração na DPF 324. Se confrontar, o julgamento nesses opina sobre o recurso extraordinário 958-252. Questão de ordem nos embargos. Julgamento de processo contra decisão favorável do STF à terceirização em todas as etapas do processo produtivo. Creio que nos permitirá responder essa pergunta e, se a resposta for afirmativa, não há dúvida que há de prevalecer o julgamento dos terceiros embargos de declaração da DPF, e isso terá um efeito de que o tribunal terá que rever o julgamento nos embargos de declaração nesse recurso ordinário. Caso entendamos que não há esse confronto, aí marcharemos para um outro sentido. Presidente, é muito comum, e essa é a colocação muito límpida, né, do ministro aqui, é muito comum que um feito represente uma questão prejudicial em relação ao feito subsequente. Então, se esses embargos de declaração da DPF forem prejudiciais à decisão dos embargos de declaração no recurso ordinário, é possível cumprir o devido processo legal e nós fazemos um julgamento conjunto. Então, essa sugestão... É que não podem conviver duas decisões antagônicas. Isso é contra a lógica jurídica. E, portanto, contra o devido processo. Exatamente. É uma prejudicialidade que tem que ser levada em consideração. Que, aliás, eu não sei por que ela não foi levada em consideração no momento do julgamento simultâneo da DPF e da RE. Do RE, Isso, Vossa Excelência, como relator, vai fazer esse exame
Então, eu proponho que façamos a suspensão do julgamento para que volte à pauta junto com os embargos de declaração. Ótimo. Não assentamos qualquer prejuízo, fica tudo em aberto. Fica com esses encaminhamentos todos, que, logicamente, ou a outra solução é Vossa Excelência indicar o adiamento e pedir a inclusão Só esclarecer, senhora presidente, que eu me adstringi a esse recurso ordinário e concluindo que nesse recurso ordinário nós não tínhamos declarado a inconstitucionalidade, eu trouxe pela rejeição da questão de ordem. Mas acho importante agora, com os debates civilizados, urbanos entre nós, que efetivamente essa questão prejudicial pode influir na solução dos anteriores embargos de declaração. Então, eu me proponho a trazer uma análise em conjunto ou ainda julgar monocraticamente e submeter o voto a todos os colegas. Por isso que eu sugiro a indicação de adiamento, porque senão que aí nós recomeçamos o julgamento, senão nós vamos ter que rever notas taquigráficas, debates, a gente que tem tanto trabalho. Deixa que fica com só e eu resolvo. Vossa Excelência indica o adiamento. E, se é o caso, pede depois a inclusão em pauta junto com os EDs. Está resolvido. Eu só vou fazer o registro novamente da necessidade de alguma alteração de regimento para algum tipo de coerência e integridade no que diz respeito à distribuição. A mesma matéria vem em ADPF e em RE e acabam tendo destinos diferentes, né, as matérias, por conta desse tipo de encaminhamento. E aí aquela coisa, o passado não se encerra, né? O Malan falava, reproduzindo um jornalista inglês, que no Brasil até o passado era incerto. Quer dizer, as coisas não se resolvem. Né? De fato, quando a gente já fala de quartos embargos de declaração os assuntos não se resolvem. É isso. Então, o eminente relator indicou o adiamento. E eu suspendo a sessão para o intervalo regimental.